Seja muito bem-vindo a mais um Ensino Fiel. No episódio de hoje, teremos uma interessante aula sobre profecia com o querido Dr. Heber Campos. Há um momento na história da redenção em que Deus muda a forma regular de revelar-se. Inicialmente, Deus se revelava presencialmente e de maneira palpável aos sentidos, o que chamamos de teofania. Entretanto, há uma mudança brusca para uma revelação mediada, ou seja, por meio de profetas e profecias. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e também a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 26, a revelação por meio da profecia. Aula 4 do curso Os Modos da Revelação Verbal, com o Dr. Heber Campos, do Cursos Fiel. Nas aulas anteriores eu falei sobre o primeiro modo de revelação, que é o chamado teofania. Mas não sei por que cargas d'água Deus resolveu mudar o modo de revelação. Ele já não iria falar mais, comunicar-se com os homens teofanicamente. Ele resolveu mudar a sua maneira de revelação. Abra sua Bíblia em Números 12, versículos 6 a 8. Veja Deus falando a Moisés e aos dois irmãos, Miriam e Arão. Números 12, 6 a 8 diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus muda de teofania agora para profecia. Se há entre vós profeta, doravante eu vou falar não mais em teofania, mas vou falar em sonhos e visões. Então, Deus anuncia isto a Moisés, Arão e Miriam, que eram líderes da comunidade no deserto. E Deus ordena essa mudança de revelação. Deus, que se apresentava de forma visível, agora não vai mais manifestar-se teofanicamente. Deus tinha uma certa preferência por Moisés, não por causa das qualidades dele. É verdade que ele era um homem manso, e não havia nenhum homem tão manso quanto Moisés naquela época, mas quando Deus faz algumas coisas especiais a uma pessoa, há outras que ficam com uma espécie desta enfermidade aqui, chamada dor de cotovelo. Ele tinha dois irmãos, Arão e Miriam, e no capítulo 12, que nós lemos, no verso 2 diz assim: E os dois disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, ou através de Moisés? Não tem falado também por nós? Quer dizer, havia uma pitada de amargura nesses dois irmãos dele, algum tipo de desavença, e o que o Senhor quis desfazer essa desunião familiar. Certamente Deus queria que os irmãos não tivessem nenhum tipo de desunião. E a liderança não podia ficar sem harmonia, e Deus chamou então os três. 12, 4 e 5. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. No verso que nós lemos,
A mudança de modo de revelação é anunciada com bastante clareza aos 3 irmãos. A mudança do modo profético é anunciada pelo próprio Deus, é uma determinação divina. O texto que nós lemos, verso 6, fala: ouvi as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer dele, ou em sonhos, ou em visões. Lembra que Deus desceu em forma de nuvem. Novamente nós vemos uma locomoção. Quando é que o Deus que enche todo o espaço se locomove? Somente quando ele toma forma. E ali no caso ele tomou forma de nuvem. E Deus se deu a conhecer aos profetas futuros através de sonhos e visões. Lembra, o modo de revelação por profecia é diferente do modo de revelação por teofania. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Ao se comunicar com os 3 irmãos, Deus falou do caráter da mansidão de Moisés, que era inigualável na terra. Então, Deus dizia assim: se houver profeta, eu falo de 2 maneiras, através de sonhos e visões. Mas não é assim com o meu servo. Com ele, falo boca a boca. Deus não iria falar aos outros profetas diretamente, presencialmente, como é o caso da teofania. Deus iria falar agora de um modo indireto. Deus usa um meio para falar, ou através de sonhos, ou através de visões. Não é uma forma de revelação presencial, onde Deus se confrontava com o homem na teofania. Boca a boca falo com ele, isto é, cara a cara. Lembra, o texto fala assim: falo com Moisés cara a cara, não por enigmas. Como é que você entenderia essa expressão, não por enigmas? Lembra, quando Deus falava através de teofania, não havia nenhum engano. Você não tinha que interpretar nada, é só ouvir o que Deus dizia. Agora, em sonhos e visões, já há um elemento de distanciamento entre Deus e o recipiente da revelação. Sonhos e visões. Eu falo com Moisés cara a cara, não por enigmas. Lembra? Todos os sonhos tinham que ser interpretados. Todas as visões tinham que ser interpretadas. Esses são os enigmas. E com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo cara a cara. E não por enigmas. Vocês têm que interpretar. O profeta é que tinha que dar a interpretação. O sonhador é que tinha que dar a interpretação. Isto é, seja por visão, seja por sonho, o profeta tinha que interpretar e passar a mensagem interpretada que ele havia visto em sonho e visão e tinha ouvido em sonho ou em visões. Na teofania, Deus fala presencialmente, Deus fala diretamente, como ele está frente a frente com alguém que nós podemos ver. E o recipiente vê Deus se movendo daqui para ali, fixando-se ora num lugar, ora em outro lugar. No modo profético de revelação, isto não acontece. Deus fala através de sonho e através de visões. Então, o profeta deve levar a mensagem de Deus ao povo, que é o recipiente final da revelação. Somente o profeta tem contato com Deus, ainda assim, indireto. Na teofania, o contato é direto. Em sonhos ou visões, que é profecia, o contato já é indireto, é mediado
por sonhos e por visões. Entretanto, a revelação através de teofania não é maior e nem mais importante e nem mais clara do que a revelação por profecia. O conteúdo é o mesmo, o modo de revelação é que muda. O modo de revelação de profecia tem um caráter mais subjetivo. A teofania tem um caráter objetivo, porque você pode ouvir, você pode ver, você pode apalpar, é alguma coisa que está fora de você. É uma coisa que acontece em alguém que está em frente de você, ao lado de você. Então, você pode ver, tocar, ouvir, mas não é assim com o modo de profecia. A profecia é alguma coisa menos íntimo. Quando eu falo menos íntimo, você não tem um contato de presença, um contato face a face. Existe um elemento que separa Deus do recipiente da revelação, que são os profetas. Sonho ou visão. Não é algo pessoal, cara a cara. Não existe contato direto de Deus com os homens. Mas com Moisés, Deus continuou falando teofanicamente. Lembra? Lembra Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Se houver profeta entre vós, eu falaria a ele agora por sonhos e visões. Mas com Moisés, que é profeta, eu vou continuar a falar em teofania. Isso devia deixar os profetas mordidos, não é? Porque com ele Deus falava claramente, não por enigmas, pois Moisés vê a forma do Senhor. Moisés vê a forma do Senhor, está lá em Números 12:8. Em teofania, Deus falava sem necessidade de interpretação, mas com profecia existe a necessidade de interpretação, não se esqueça disto. A mensagem que vinha ao profeta tinha que ser interpretada porque ela era enigmática. Você vê lá Isaías, você vê Daniel, Deus falando em sonhos, por exemplo, ou em visão. Esses sonhos e visões tinham que ser entendidos e interpretados para depois serem comunicados. No modo de revelação profética, os profetas não estavam plenamente despertos em suas faculdades mentais. Quando Deus se manifestava aos homens, naquela época, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles estavam com a plenitude dos seus sentidos alertas. Eles observavam tudo, eles ouviam tudo o que Deus falava. Entretanto, no modo de revelação profético, os recipientes da revelação, que eram os profetas, permaneciam num estado onde eles não ficavam plenamente despertos. Sonhos e visões, deixa-me explicar. A diferença básica entre sonho e visão, agora eu estou falando profético, a diferença básica entre sonho e visão não está no conteúdo na mensagem, mas está no estado mental em que o recipiente da revelação se encontra. Em outras palavras, quando o profeta tinha sonhos, ele estava em que estado mental? Dormindo. Tá? Dormindo. Lembra Jacó foi dormir lá botou um travesseirinho ruim para danar, né? Um travesseiro de pedra e dormiu. E o Senhor falou com ele em sonhos. Ainda que ele não fosse profeta, mas o Senhor falou com ele em sonhos. Então ele estava dormindo. Mas na visão, presta atenção aqui, na visão, o homem, o recipiente da revelação,
estava acordado, mas com frequência num estado de êxtase, onde as suas faculdades mentais não estavam em plenitude de manifestação. Diferente da teofania, em que os sentidos estão todos ativos e alertas, no sonho ou visão, o recipiente da revelação não está no uso pleno das faculdades de percepção. Eu vou dar 2 exemplos claros disto. No sonho, o recipiente da revelação estava dormindo. Isso aconteceu com Daniel, aconteceu com vários outros profetas. Por exemplo, mesmo de falso profeta é dito: se entre vós aparecer um profeta ou sonhador. Então, o profeta é chamado de sonhador. E ele, nesse estado de ouvir a palavra de Deus em sonho, estava dormindo num estado em que algumas das suas características mentais estavam em repouso. Somente quando ele acordava, ele fala: o senhor estava aqui, eu não sabia. E aí então ele vai recordar, que o Senhor ajuda ele a recordar-se numa outra hora, num outro estudo. O Senhor ajuda ele a recordar-se do que ele tinha visto. E então ele escreve e prega, ou prega e escreve aquilo que ele havia ouvido em sonhos. Não é? Veja a visão, que é a mesma coisa de profecia. Profecia tem 2 modos que Deus fala: em visão e em sonhos. Eu vou dar 2 exemplos claros de que na visão o homem está no estado de êxtase. Estado de êxtase não é o mesmo que alucinação, não é o mesmo que insanidade, não é o mesmo que fanatismo. O êxtase diz respeito a um estado de alma em que os sentidos não permitem ao profeta enxergar nitidamente a realidade daquilo que ele vê e ouve. Até que ele saia desse estado mental em que se encontra e recorde o que ele viu em sonhos, em visão. Então, durante o êxtase, o profeta ficava envolto por Deus, ficava temporariamente, entre aspas, possuído pelas revelações, que eram uma espécie de força sobrenatural. E o profeta se sentia altamente enlevado com o que via e ouvia da parte de Deus, mas ele estava fora do ar em algum sentido. Eu vou mostrar isto em 2 exemplos da Escritura, onde o estado emocional dos falsos profetas era tão crítico que eles agiam não em seu estado normal, emocional, por causa daquilo que eles viam e ouviam. Veja Paulo. Paulo teve sonhos, mas ele teve visões, e muitas das coisas ele registra como sendo visões. Paulo tinha estado com Jesus, mas houve uma hora em que aconteceu algo com ele que nunca havia acontecido antes. Só ouça o que eu vou ler em 2 Coríntios 12, 1 a 4. Paulo teve uma visão. Então escuta ele falar: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convenha, eu passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe.
E sei que o tal homem, ele repete, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Perceba que quando ele acordou, ele escreveu essas coisas, ele narra essas coisas, mas ele fala, olha, eu não sei como é que a coisa aconteceu. Eu estava fora de mim, isto é, eu fui lá no paraíso, que ele chama de terceiro céu, eu fui lá e eu vi coisas inefáveis, isto é, que os homens não podem descrever, que os homens não podem dizer. Coisas indizíveis. Eu não sei se eu estava do jeito que eu estou aqui, ou em espírito, eu não sei. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele estava no estado de êxtase, onde as suas faculdades estavam, não digo dormentes, mas estavam no estado de enlevo, que ele perdeu a noção de que se ele saiu daqui, foi com tudo para lá, ou se viu tudo sem sair daqui. Ele foi confrontado com alguma coisa que nenhum homem havia dito e visto antes. Sua alma estava tão elevada que ele ficou numa espécie de posição desincorporada. Não sei se no corpo ou fora do corpo. No entanto, depois de acordar do seu estado mental em que esteve durante as visões, Paulo não conseguia ainda saber como a coisa aconteceu. Como é que ele chegou a tal lugar por causa do estado de êxtase. E ele viu coisas secretas que Deus disse não conta para ninguém, que não é lícito ao homem referir. Coisas secretas que nunca nenhum outro homem viu, Deus deu a Paulo no estado de êxtase, porque foi em visão que ele teve, ele viu o que viu e ouviu o que ouviu. Ele se lembrava do conteúdo do que ele tinha visto, ainda que ele não tenha informado o que ele viu e ouviu. Ele só não sabia se ele estava num estado mental pleno, ou se ele estava fora das suas faculdades normais. João tem a mesma experiência. Abre em Apocalipse 21, 9 e 10. João tem um pouquinho mais de clareza que Paulo na sua experiência. Mas ainda assim é visão. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, olha só. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito. Até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Boa parte do livro de Apocalipse é composta de visões que João teve. Na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação e não últimas coisas. Apocalipse significa revelação. E nessas revelações, João também foi elevado a um lugar fantástico, onde havia montanhas elevadíssimas, coisas ligadas à nova terra que ele anteviu. Coisas ligadas à cidade chamada Nova Jerusalém como igreja e Nova Jerusalém como uma cidade real. Ele não conseguiu refletir sobre tudo o que havia visto. Ele não estava na plenitude das suas faculdades quando ele foi elevado em espírito ao céu.
a sua mente, as suas afeições e as suas volições não estavam alertas, todas acordadas como você e eu está aqui. Talvez você esteja até com vontade de dormir, né, na aula, mas todos nós aqui estamos com os sentidos alertas. E não foi assim que aconteceu com Paulo, e muito menos com João. Somente depois que ele acordou lá na ilha de Patmos, e até ele recuperou-se da sua experiência extraordinária, então ele ponderou sobre o que havia visto e o que havia ouvido, entendendo que ele tinha ido a um lugar, mas não fisicamente, mas somente em espírito. Isso é estado de êxtase. Num estava dormindo, no caso do sonho. No outro estava em estado de êxtase, que é o caso de visão. Então, tanto nos sonhos como nas visões, os profetas eram passivos. Por passivos, quero dizer, eles não tinham participação nenhuma, eles absolutamente ficavam pasmados diante do que contemplavam, quer no sonho, quer nas visões. Não tem participação deles na conversa do sonho. Senhor, o que o senhor quer dizer por isso que eu vi? Não tem nada disso. Eles simplesmente, passivamente, viam e ouviam as coisas de sonho ou de visões. Eles não estavam com seus sentidos ativos. Nos sonhos, dormindo, em visões, tendo êxtase. É nesse sentido que eles eram passivos. Somente após os sonhos e as visões terem terminado é que eles voltavam à realidade. Uns do sonho, outros da visão. E eles, quando terminaram esta tarefa, aí que eles caíam em si e perceberam o que haviam visto e o que haviam ouvido. Então eles registraram, e hoje nós sabemos isto porque eles registraram a revelação divina. Esse modo de revelação foi predominante no período profético, que começa lá com Samuel, que teve sonho e teve visão, e vai até o último dos profetas, que provavelmente seja Malaquias, e Deus falou a esse povo por longo tempo, mas nunca mais falou face a face como havia falado a Moisés, seu servo. Deus soberanamente mudou o modo de revelação. Ao invés de teofania, profecia, e de duas formas, em sonhos e em visões. Eu estou repetindo isso porque eu quero que você entenda sobre este modo de revelação que ocupa grande parte da Escritura. Os livros proféticos ocupam boa parte do Antigo Testamento. E os profetas exerceram um papel fundamental no meio do povo de Deus, especialmente no tempo dos reis. E até o cativeiro, e quando o cativeiro terminou, então o profetismo acabou. Por 4 séculos e meio, Deus deixou a nação hebraica sem profeta. Nunca mais Deus deu profeta a Israel no chamado período intertestamentário. Sem profeta, a voz profética calou-se. Por isso que houve corrupção e mais corrupção do que já havia. Porque eles perderam o norte que era dado pela palavra de Deus em profecia. Até que Deus levantou um profeta. Quem era? João Batista, que preparou o caminho do Senhor, que falava com autoridade, um homem que era simples, um homem vivia no deserto, comia coisas esquisitas, estranhas, mas Deus se serviu de João para fazer com que a voz profética fosse transmitida, inclusive aos reis, porque ele meteu o dedo
no rei Herodes, se não me engano, e ele deu o recado. Profeta é aquele que fala ao povo, que fala às autoridades constituintes, que fala a reis, que fala a sacerdotes, que fala a profetas falsos. Isso é muito comum no Antigo Testamento. E o profetismo é alguma coisa que perdurou por longo tempo. Então eu termino esta minha aula dizendo que não existe mais profetas no estilo em que existiam nos tempos do Antigo Testamento, com quem Deus falava através de sonhos e visões. Existem profetas na igreja contemporânea que não são exatamente os mesmos. O profeta era alguém, ou é alguém que expõe a palavra de Deus. Hoje, um profeta é aquele que explica a palavra de Deus, que interpreta a palavra de Deus e dá ao povo conhecer a verdade de Deus. O profetismo tem se tornado alguma coisa muito constante na igreja contemporânea, na igreja evangélica. E muitas pessoas alegam ter visto sonhos e alegam ter visto visões. E a igreja tem sofrido muito com estas coisas pelos enganos do coração que existem. Se você teve algum sonho, por favor, conte apenas como sonho. Não diga, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Conte como sonho. Mas você tem que pegar isto aqui. Se você tem dom profético de interpretar a palavra profética, fazendo-a brilhar como uma candeia. E assim ilumina todos que estão ao redor. A igreja de Deus hoje carece de profetas que exponham a verdade de Deus, que interpretem para o povo de Deus, porque o povo de Deus anda morrendo de fome, porque não tem boa comida, não tem boa bebida, e eles caçam qualquer coisa por aí, e vivem atrás de sonhos e de visões, e muito engano tem acontecido na igreja. Eu acabei de escrever 2 livros sobre a falsificação da revelação verbal. Eu quero aconselhar vocês a conhecer isto, e ver quanta coisa dura e triste existe de erro, de engano, pela tentativa de reviver um profetismo velho testamentário no tempo da igreja do Novo Testamento. Eu espero que vocês conheçam a palavra profética que está aqui, e que vocês entendam, e que vocês proclamem a verdade de Deus, que é o que a igreja desesperadamente necessita. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!